Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa com uma professora que participou da luta pela educação durante o massacre do Centro Cívico, ocorrido em 29 de abril de 2015, em Curitiba. A manifestação foi contra a retirada de direitos dos trabalhadores da educação no Paraná. A entrevistada é a professora Maria Julieta Weber, licenciada em História e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutora em Sociologia, pós-doutora em História pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em Portugal. Bem-vinda, professora. Obrigada por estar com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse importante projeto, né, que é um projeto de combate à desinformação nos Campos Gerais, diria que de fundamental importância, né, especialmente nos dias de hoje, e para falar de um evento, vamos dizer assim, um acontecimento bastante marcante, que é o 29 de abril de 2015. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Professora, para início de conversa, a senhora pode resumir o que foi o massacre do Centro Cívico, acontecimento que marca uma história de lutas de professores e servidores públicos pela educação no Paraná? Sim, essa data, inclusive, é bastante importante para a gente fazer essa rememoração, né? Ou até como a gente coloca muito aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, a descomemoração. Esse dia 29 de abril de 2015 foi realmente uma das maiores violências, certamente, que já se cometeu no Brasil, e especialmente também no Paraná. E foi um dia muito triste, né? Um dia de muita violência, muita tristeza. Se fosse para resumir exatamente o que foi aquele dia, é mesmo, num primeiro momento, um destacamento militar e policial, especialmente, absurdamente grande, exagerado, muito gás lacrimogêneo. Eu lembro aquele dia, nós tivemos realmente assim que ir até mascarados, porque a atmosfera já era essa. E depois a violência com helicópteros, né, pagos também com o nosso dinheiro, né, sobrevoando bem raso sobre as nossas cabeças. Isso realmente eu não consigo esquecer. E aí aquele absurdo, né, que foi realmente bombas, balas de borracha, muita gente se machucando, sangue, realmente uma data muito triste de ser comemorada. E saber que 10 anos desse acontecimento, né, e as repercussões que nós ainda temos nos dias de hoje. Então, realmente foi um momento muito complicado, um momento que precisamos mesmo ainda falar sobre isso, e muito, né? E vale dizer, né, que nós estávamos lá. Eu acho que é importante dizer a pauta dos movimentos, né? E nós temos vários tipos de movimentos sociais. Hoje nós vivenciamos vários tipos de movimentos. Agora, qual é a pauta, né? A pauta é a intervenção militar, né? É a quebra da democracia? Não. A pauta é justamente assegurar a aposentadoria dos docentes e do funcionalismo público em geral, né? Então, realmente, a gente pensar que essa pauta justa, né, ela foi, inclusive, vencida, porque votaram, né, para o confisco de, vale dizer aqui, cerca de 8 bilhões, né, da Caixa Previdenciária. Mas para além dos números, né, a violência e realmente mexer na poupança, né, previdenciária do funcionalismo público, e especialmente, vamos dizer aqui, já que estamos numa universidade pública, né, dos professores da educação básica e das universidades públicas do Paraná. Como docente e pesquisadora da educação, como você avalia que o massacre de 29 de abril revela sobre as fragilidades das instituições democráticas brasileiras em conflitos entre setores de governo e organizações da sociedade civil? É interessante a gente pensar isso, porque realmente aquele momento revelou mesmo uma fragilidade, né, no sentido de que nós precisamos assegurar os nossos direitos, não é? Eu quero só até fazer um comentário aqui, porque o local do massacre, né, do Centro Cívico, foi justamente
numa praça chamada Nossa Senhora de Salete, né? E aí, se a gente for trazer, por exemplo, historicamente, o que o Paraná, em termos de instituições, pensa, né, sobre a política, a gente vai ver que até esse centro cívico ele foi construído na gestão do Bento Munhoz da Rocha Neto, que é de 1951 a 55, né? Ele finalizou realmente nesse período. E a gente pode dizer que o governo do Estado do Paraná, se pegarmos estudos, por exemplo, como o Núcleo de Estudos Paranaenses da Universidade Federal do Paraná, nós vamos ver que há uma estreita relação, né, do poder com a genealogia familiar. E isso perpetua, né, nas instituições. E aí, muitas vezes, a resistência, né, aos movimentos sociais que reivindicam, sim, por direitos. Né? Agora, o interessante é que parece-me que, para ser bem didática, né, piorou muito. Né? Os governos do Estado já eram conservadores, sempre foram, mas piorou muito. Então, aquele momento do 29 de abril de 2015 foi um momento bastante significativo também para demonstrar o quanto nós estamos realmente precisando nos assegurar no que se refere aos direitos trabalhistas, né? E especialmente no campo da educação pública. Então, eu diria assim, que serve mesmo de exemplo, né? Um exemplo difícil, violento, mas serve de exemplo que nós precisamos, sim, nos mobilizarmos para combater a esse tipo de desgoverno, né? Já vamos dizer assim. Os dados apurados pelos registros e matérias publicadas na mídia revelam que centenas de professores, estudantes e servidores administrativos que participavam da manifestação foram vítimas da violência policial, a mando do então governo estadual, na tarde de 29 de abril de 2015, no Centro Cívico da capital paranaense. Para a senhora, que enfrentou a violência física e simbólica, que envolveu milhares de policiais custeados com dinheiro público, qual a importância de descomemorar o massacre do Centro Cívico? Então, é exatamente essa linha, né, de pensamento que nós temos que ter. Pensarmos que naquele momento, né, nós tínhamos todo o funcionalismo, né, vamos dizer assim, ou praticamente quase todo o funcionalismo, né, porque os policiais também seria parte do funcionalismo do Estado, né, mas assim, nós tínhamos grande parte do funcionalismo ali reivindicando exatamente esse direito, né, ao seu fundo previdenciário, e o que ocorre é que mesmo assim, né, não houve essa comoção, vamos dizer assim, por parte de muitos dos políticos. Né? Claro que nós tivemos ali apoio de alguns políticos que estavam envolvidos, inclusive saíram à praça, né, para estar com a gente, mas foram, posso dizer, minoria. Né? E é nesse mote que a gente tem que trazer o pensamento e a descomemoração desse 29 de abril, né? O quanto é importante realmente nós pensarmos nessa conjuntura que de lá para cá, né, hoje inclusive falar em previdência é algo bastante problemático ainda, né? Não só no nível federal, mas vamos falar aqui no nível regional mesmo, né? E falarmos também no que se refere à própria manutenção, né, básica das escolas do Paraná e das universidades públicas. Então, realmente, é bastante significativo, eu diria assim que descomemorar, né, melhor falando, né, 10 anos do massacre do Centro Cívico é de fundamental importância. A memória é uma construção coletiva. Para isso, a atual e as futuras gerações de estudantes precisam saber como governos eleitos tentaram resolver conflitos por direitos sociais na base da violência policial no Estado. Além de se informar por documentos e imagens, como você inclui tais lutas históricas em conteúdos programáticos na escola pública? Acho que há várias formas, né, de nós trabalharmos com essas questões. Uma delas, nós poderíamos dizer que há um mito, né, no Paraná de que nós não temos resistências. E é exatamente nessa perspectiva que a gente pode trazer, né, aos conteúdos e às vivências dentro da universidade mesmo, né, a importância, por exemplo, de nós não só falarmos nessa pauta que é de 2015 para cá, né, onde nós temos uma grande, vamos dizer assim, uma grande defasagem de políticas educacionais. Vou citar aqui, no caso das universidades públicas, a Lei Geral das Universidades, né, e do quanto nós temos sofrido, e muito, inclusive com contratação
de docentes e de agentes administrativos, mas eu acho que é importante a gente recuar um pouquinho também, por exemplo, e pensar a própria ditadura militar no estado do Paraná, onde nós tivemos muitas resistências, né? E que ainda não se conta muito, né? Então é preciso mesmo que a gente rememore, né? Que a gente tenha esse dever de memória. Aí é importante que a gente traga isso para os conteúdos, para as nossas falas, para os nossos movimentos sociais, porque a impressão que se dá é que nós nem tivemos, muitas vezes, ditadura militar, não só no Brasil, como no estado do Paraná, não é? E foi bastante violenta e bastante, vamos dizer assim, com bastante prejuízo, né? Inclusive aos movimentos sociais, aos sujeitos em específico. Então, nós trazermos isso hoje é muito importante. Eu vou só citar aqui um exemplo que nós comemoramos agora, né? Tivemos a comemoração em Portugal de 51 anos da Revolução dos Cravos, né? Então, lá é interessante porque saem às ruas, né? A direita, a esquerda, a extrema-direita, a extrema-esquerda, não é? Mas ninguém diz que não houve ditadura militar. Não é? Então, eu acho que essa é importante nós pensarmos os movimentos sociais aliados aos governos que são extremamente ou ditatoriais ou autoritários, como é o caso atual, né, no que se refere às universidades, porque do Richa para cá nós tivemos, infelizmente, vamos dizer assim, nós pioramos em muitas políticas educacionais, né? Então, é preciso que a gente traga, rememore tudo isso e compreenda que quando nós estamos num movimento social de peso, como foi o 29 de abril, por exemplo, que a gente entenda pedagogicamente, né, essa lição importante, que é a lição das pessoas que reivindicam os seus direitos, né? Então, acho que isso a gente pode incluir em vários espaços e nos conteúdos das universidades e da educação pública em geral. Descomemorar a violência é uma forma concreta de combater a desinformação. Silenciar sobre ataques aos direitos sociais, humanos e trabalhistas também é uma forma de apagar fatos com relevância social da memória da população. Como historiadora, o que a senhora avalia que a sociedade civil, especialmente os profissionais que atuam no ensino, precisam fazer para que os direitos e conquistas sejam assegurados à maioria da população? E qual é o legado que o 29 de abril deixa para os paranaenses? Sim, eu acho que o grande papel, vamos dizer assim, o protagonismo mesmo, né, dos professores, dos gestores de escolas, né, e de universidades, é justamente trazer essa luta, né, para as pautas. Nós precisamos, de fato, recuperar muita coisa, não é? Não só reparar, né, como é o caso das políticas de inclusão que nós estamos vivenciando, mas reparar muitas análises historiográficas. Nós precisamos trazer uma nova escrita da história, nós precisamos repensar a questão da memória. Quando eu falo em dever de memória, diz respeito também a todos nós, né? Todos nós que participamos desses movimentos, que sofremos também com esses ataques, né? E eu acredito que esse protagonismo é importante mesmo de cada um de nós, né? Então, tanto os movimentos de docentes quanto os movimentos de estudantes, acredito que nós precisamos estar juntos nisso, né? Não é fácil, sabemos que não é fácil, né? Eu quero citar aqui novamente o quanto a educação pública tem sofrido, com mais um exemplo. Na educação básica, por exemplo, muitos dos cursos noturnos foram extinguidos. Então, é importante que a gente pense, e o trabalhador? Eu digo isso porque eu também fui trabalhador e fiz ensino médio trabalhando e estudando à noite. Então, eu pergunto, e o trabalhador? E o aluno trabalhador, a aluna trabalhadora? Como é que faz, né? Então, nós precisamos, de fato, lutar por várias pautas, né? Mas acredito que esses momentos, né, como hoje nós temos essa descomemoração, né, combater essa desinformação, eu acho que é muito importante para dizer assim, que nós temos sim muita força, né? O que nós precisamos fazer é continuar unidos, né? E aproveitar essas datas para justamente repensar momentos, né? Até amanhã nós temos a paralisação com mobilização, estarmos juntos, trazermos as pautas históricas, né? Mas pensarmos que a história também é
a nossa atualidade, né? Então, nós precisamos, sim, repensar onde estamos pisando, né? Qual é o nosso papel social como professores, professoras, estudantes, né? Agentes universitários, né? Enfim, o funcionalismo, já que estamos falando do 29 de abril de 2015, do quanto é importante essa análise crítica que nós fazemos, né? Porque nós, enquanto pessoas que vivenciamos as instituições, nós podemos também ter essa análise crítica. E é justamente o que muitos governos não querem, né? Especialmente, podemos dizer, não só o governo do Richa, no período do 29 de abril, como atualmente no governo do Ratinho Júnior, né? Nós temos vários problemas com esses governos, que realmente, para finalizar, eu quero dizer, eles não nos ouvem. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 29 de abril de 2015. Um movimento pacífico que sofreu uma das maiores violências que nós já vivenciamos no Brasil e no Paraná, e ainda não fomos ouvidos, porque confiscaram os 8 bilhões, do qual, ou cerca de 8 bilhões, vamos dizer assim, mas do qual nós nem sabemos o destino desse dinheiro, né? Então, é preciso mesmo a gente rememorar, relembrar, né? E estarmos juntos nessa luta pela educação pública. Muito obrigada pela entrevista, professora Julieta. Eu que agradeço essa excelente oportunidade e parabenizo por esse projeto fundamental nos dias de hoje, né? Combater a desinformação nos Campos Gerais. E encerra aqui mais uma edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!